Alô, ouvintes do Brasil, começando mais um Radar Podcast, o radar da equipe Automotive Business que fala sobre economia e negócio no setor automotivo. Nessa edição, estou acompanhado do meu amigo Fernando Miragaia. Tudo bom, Mira? Tudo bem, Bruno? Beleza, para quem não me conhece, sou Bruno de Oliveira, o repórter da AB, e nessa edição nós vamos falar sobre Honda. A montadora recentemente anunciou seu próximo ciclo de investimentos, 4,2 bilhões de reais, para produzir novos modelos em Tirapina. Num esquema antes tarde do que nunca, saiu, de fato, esse investimento tão esperado pela montadora. Mas não falaremos sobre isso agora, falaremos depois dela, a vinheta. Radar Podcast retornando após a consagrada vinheta aqui do programa para falar, Mira, sobre o investimento da Honda, 4,2 bilhões de reais. Um investimento que chega, como eu falei, num esquema antes tarde do que nunca. Enquanto todo mundo estava falando, se deu muita margem para burburinho de que, nossa, a Honda está demorando muito para investir, para fazer o seu anúncio. Eis que numa sexta-feira, nos estertores de uma sexta-feira... O pessoal já no sextou, né? Aquele sextou já estava liberado, 6 horas da tarde, eis que surge uma reunião entre o presidente local da Honda com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, e o presidente da República, Lula, né? Se reuniram em Brasília para tratar dos pormenores e no final dessa reunião culminou aí como resultado o anúncio de 4,2 bilhões que chega, segundo a montadora, para produzir um modelo novo, um SUV compacto e possivelmente também um modelo híbrido nessa esteira aí do programa Mover e na esteira também de lançamento das outras montadoras. E aí, Mira, vamos começar falando sobre isso e eu queria saber, existe luz no fim do túnel da Honda após esse anúncio de 4,2 bilhões? Pois é, Bruno. Primeiro, uma saudação aí aos nossos ouvintes, espectadores aí. Muito bom estar de volta ao radar aqui. Então, Bruno, como você falou, né? Parece que eles esperaram realmente até os 45 minutos do segundo tempo, né? Para botar aquele jogador... É tipo o treinador que espera para botar aquele atacante finalizador lá no finalzinho, torcida já desesperada. E foi o que você falou. Essa demora da Honda acabou por provocar esse burburinho. Nossa, será que a Honda vai continuar? Sempre aquele mesmo burburinho. Será que a Honda vai continuar no Brasil? Será que não vai? Pô, não anunciou investimento, não tinha se habilitado ainda no Mover. Eu acho que a gente até um pouco antes do anúncio do investimento, a gente tinha até levantado essa bola. Nossa, a Honda foi a única das grandes montadoras que não se inscreveu no Mover, não se habilitou no Mover ainda. Então, acabou levantando essas especulações, né? Até de forma desnecessária. Eu acho que é uma companhia que a gente sabe que tem uma tradição de ser muito discreta, né? Ela não é muito de abrir sobre planos, principalmente produtos, investimento. Como uma boa montadora japonesa. Exatamente, né? Como uma boa montadora japonesa. Mas eu acredito que exista luz no fim do túnel. Realmente eu também estava apreensivo com esse anúncio do investimento, porque, primeiro, é uma marca muito importante, é uma montadora muito importante para o país e também para um público consumidor que é muito fiel à Honda. E a gente pode falar isso depois. Mas eu acho que há luz no fim do túnel porque a Honda já sinaliza um híbrido, que é muito importante, coisa que só a grande rival, que é a Toyota, né? A gente sabe que tem uma briga... A gente sabe que tem uma briga particular entre Honda e Toyota, isso é normal do mundo automotivo, como tem entre Chevrolet e Ford, GM e Ford. E então, sinalizando aí um híbrido flex, um híbrido que era o que a Toyota já tem há bastante tempo, e sinalizando que é uma coisa que ela tem que ir de acordo com o Mover, né? De acordo com o novo programa setorial do setor automotivo. E eu acho que também pelo tipo de produto que ela vai trazer. Ela vai trazer um SUV de entrada, que ela deixou de ter desde que acabou a produção do equivocado WRV, o equivocado do jeito que foi. E se você pegar o line-up dela, da Honda, a gente vai ver que ela está brigando mais por receita do que propriamente volume. Apesar de que uma não pode andar sem a outra. E esses dois produtos e esse investimento, acho que preenche essa lacuna, falando de Tirapina apenas, já que Sumaré é um outro papo que a gente pode bater aqui também,
porque ela vai acabar atendendo aquela capacidade. A gente está fazendo mais contas aqui. É uma unidade com capacidade produtiva de 120 mil unidades ano. No ano passado, em 2023, a Honda vendeu, incluindo importado, tudo, 70 mil ano. Então a gente vê que tem uma capacidade ociosa aí. Tem espaço. Tem espaço para fazer. Mas também era uma unidade produtiva que eles falam em chegar a 150 mil ano até fim de 2030. Então, a gente pressupõe que a Honda vai vir aí com tudo, vai vir com produtos interessantes, produtos um pouco mais acessíveis, a gente espera, e o tão aguardado híbrido. Acho que é legal a gente dar um pouco de contexto para quem está nos acompanhando no momento, para o pessoal, sempre tem alguém que fala, pô, os caras são contra a Honda, né? Acabou de anunciar um investimento, né? Mas é legal a gente fazer um contexto para poder justificar por que se criou tanto um burburinho em torno da operação da montadora aqui no Brasil. É bom lembrar que a Honda lá atrás, como você falou, tinha a fábrica em Sumaré, e tinha a fábrica em Tirapina, e em Tirapina até aquele momento nunca tinha engrenado, nunca tinha se tornado de fato uma unidade produtiva da empresa aqui no país, né? E é bom lembrar que Tirapina ficou 5 anos fechada, né? Pois é. Pronta e fechada. Pois é, quando se esperava ali um ramp-up, ali, uma decolagem da produção para justificar até 2 fábricas, isso acabou não se confirmando. A montadora ficou muito tempo concentrando sua produção em Sumaré. E naquele momento tínhamos o quê? Tínhamos o Fit, tínhamos o City, logo depois. Tínhamos o HRV, que veio ali no momento do boom, né, dos SUVs aqui no mercado brasileiro. Se não me engano, tinha CRV também. Não, o CRV era já vinha importado. Já vinha importado? Então, tinha o WRV. O WRV, na verdade. Então tínhamos o Fit, o City, o HRV e o WRV. Até aí tudo bem, 4 modelos que, de alguma forma, vendiam ali mas nos padrões Honda de se vender. Tínhamos o Civic. E tinha o Civic como? Esquecemos do principal, que é um carro que, apesar que mesmo ficando atrás das vendas da Toyota, nas vendas em relação ao Corolla, vendia bem. Era um carro que vendia 30 mil, 40 mil ano. Sim, então vamos lá, recapitulando para que quem está nos acompanhando entenda bem. Então, a montadora tinha 2 fábricas, usava uma só, e nessa uma só, que é a de Sumaré, ela produzia o Fit, o City, o HRV, o WRV e o consagrado Civic. Honda Civic. Muito bem. De repente, não mais que de repente, vai saindo o Civic, de repente sai o Fit e sobra ali a produção do City e do HRV. Isso, o WRV também foi descontinuado. Também. Então aí, só nisso daí já começa, os caras não conseguem preencher a outra fábrica, vão sendo retirados modelos que de alguma forma vendiam, né? Por que não? Você pode discutir volume aqui, mas dentro dos padrões ali de volume Honda, estavam ali. E aí começa a se falar, tá todo mundo investindo, todo mundo falando em hibridização, todo mundo falando na aplicação do etanol em modelos eventualmente híbridos flex, todo mundo comentando sobre futuro, e naquele momento a Honda quieta na dela e nada. Parecia que dormia em berço esplêndido. Dormindo em berço esplêndido. Até a própria Toyota fez os seus anúncios, né, de mais modelos. Também teve uma reformulação importante no seu parque fabril. E aí a Honda, passou-se o tempo, a grande notícia foi que ela ia sair de Sumaré e finalmente ir para Tirapina, mas também, enfim, só foi uma mudança de endereço, até que chega essa fatídica sexta-feira, na qual ela anuncia seu próximo ciclo, que, como você falou, é um ciclo que chega, ao meu ver, mais passando uma mensagem de que, olha, acreditamos no Brasil, como todo mundo gosta de falar, mas que eu sempre traduzo como, olha, a gente ainda consegue vender no país, ou pelo menos a gente enxerga a possibilidade de vender o que a gente julga saudável para se manter uma operação local. Tem as obrigações de mover, tem as obrigações que o próprio Estado, por meio de regulamentações, está obrigando. Então, assim, era um investimento quase que obrigatório. Né? A gente pode colocar dessa forma, né? Agora, se vai surtir efeito em termos de fatia de mercado, se a Honda vai conseguir voltar a ser aquilo que já foi um dia, isso a gente não consegue, né, pontuar agora, né, Mira? Pois é, Bruno. É a grande discussão que a gente não sabe o que a Honda quer, né? Se manter uma operação com uma rentabilidade mínima ali, já para os investimentos que já foram feitos aqui para erguer 2 fábricas, porque eu também não enxergo muito volume, não. Eu enxergo, sim, como a gente falou aqui no início, preencher melhor essa capacidade produtiva de Tirapina, já que Sumaré
basicamente fica só o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e fica também a parte administrativa lá, né? Fica bastante concentrado. Aliás, é uma né? informação que você apurou há pouco, né, Isso, Mira? que a diretoria fica lá em Tirapina, não fica aqui em São Paulo, capital, e fica parte de pesquisa e desenvolvimento, de laboratórios. Isso é muito importante, mas a gente tem uma fábrica com um terrenão, como você falou, né? O terreno em Sumaré é muito grande e que é usado para a gente já calculando aqui, uma sede administrativa e um centro de pesquisa e desenvolvimento não não justificaria uma fábrica daquele tamanho. Porém, não foi falado nada a respeito de Sumaré, do futuro de Sumaré, em relação a esse novo investimento. E tudo está em Tirapina. Mas voltando aí ao que eu estava falando, né? Justamente sobre a questão. Eu acho que a Honda está preocupada hoje em dia mais com uma coisa chamada, que a Renault também está com outro tipo de estratégia, que é aquela coisa de maior valor agregado em seus carros, ou seja, vender carros com maiores margens, né? A gente estava vendo aqui, R$113 mil é o carro mais barato da Honda hoje no Brasil, que é um City Hatch, não é nem o sedã, é o Hatch. É um carro que veio aí para preencher uma lacuna deixada pelo Fit, que é muito complicado, né? Porque o Fit era um carro muito queridinho, ele é um carro muito específico e vendia muito bem, então o City veio com essa ingrata missão. Veio o City, aí você tem o City Sedan, que começa ali em R$116 mil, que é o carro que vem aí preencher uma lacuna mais complicada ainda, que é do Civic, apesar de não ser um carro de um sedã médio, como a gente chama, é um sedã compacto, mas a gente está falando de carros já que começam acima de R$110 mil. E o HR-V que começa em R$150 mil, que é o SUV compacto, enquanto outras marcas lá começam lá em 120, 110, o HR-V já vai brigando numa faixa que seria até do Compass, sendo que do tamanho do Compass você tem o ZR-V, que aí já é um produto importado, chegou recentemente, enfim. O que eu vejo na operação aqui, enxergo nessa operação da Honda aí, nesse investimento, que eu acho que ela vai seguir esse mesmo caminho. Então, quando a gente fala aí do novo WR-V, que seria esse SUV compacto de entrada, como você mesmo apurou lá no anúncio do investimento, que vai ser um SUV de entrada. Mas o que é um SUV de entrada para a Honda? Para mim não vai custar menos de 100 mil. Com certeza. Não vai custar menos de 100 Aliás, mil. qual SUV hoje custa menos de 100 mil, né? Bem lembrado. Mas assim, para mim não vai ser um SUV barato. Vai ser um SUV baseado no City, a mesma plataforma, e que vai começar ali em 120 mil. Já para brigar. Assim, estou chutando, tá? Eu não apurei isso, mas assim, pelos movimentos da Honda, ela quer entregar mais valor e quer pegar mais valor, obviamente. Então, assim, você viu o HR-V que eu estava falando, é um SUV que começa 150 mil e estaria ali no segmento de SUVs compactos em termos de tamanho. Sim. Agora, toda a linha tem aquele Honda Sensing, que são os dispositivos de auxílio à condução. Então, ela agrega valor aos carros para poder vender, obviamente, mais caro e ter margens mais gordinhas, vamos dizer assim. Então, eu enxergo dessa forma, Bruno. Eu acho que a Honda vai fazer movimentos muito visando, claro, um certo volume para justificar a operação de uma fábrica como a de Tirapina, ao mesmo tempo que não quer mais brigar lá na base do mercado de volume. Ela quer ter uma rentabilidade, uma operação saudável, rentável, até onde der, como você disse. Sim. E o híbrido pode dar essa esticada no além de até onde der. Eu achei estranho que no anúncio do presidente lá em Brasília, claro, a fala dele estava toda entusiasmada ali, aquele tom de comemorar, acreditamos no Brasil, etc. Mas ele não passou tanta firmeza assim com relação ao modelo híbrido flex. Ele deixou, ao passo que as outras montadoras que fizeram anúncios recentes, o anúncio foi baseado ali e teve uma ênfase muito grande no híbrido flex, vamos entrar nessa nova realidade. O presidente da Honda já foi meio assim, então mais para frente a gente vai ver, temos que desenvolver fornecedores locais. Ele não deixou tão assim nítido num horizonte. Não foi tão certeiro na questão do híbrido flex como não foi, Renault, como a Toyota, ela já tem, mas Stellantis. Não foi. Assim, ele deixou claro que tá no radar. Mas assim, ele deixou bem lá longe, assim, sabe? Bem no finzinho assim do caminho. Olha, a gente tem que ver muita coisa ainda para a gente, de fato, vir aqui a público e cravar que a gente vai produzir um híbrido flex. Tá? Mas ele destacou a importância do etanol,
o mover, etc., ele vai acabar, a empresa de alguma forma vai acabar tendo que se render a isso, se é que ainda não se rendeu, porque as exigências da regulamentação de emissões ela vai chegar num ponto em que não dá para se alcançar o que vai ser pedido sem você ter uma hibridização na sua oferta, né? Isso acho que é quase que impossível da Honda tentar driblar, mas uma coisa que eu queria falar com você, em cima da cifra divulgada, né, 4,2 bilhões, será que a gente não pode classificar ela como um valor protocolar? Sabe aquele valor assim, olha, vamos... Qual que é o número aí que a gente consegue manter por mais 4 anos aí? É o cacife mínimo do jogo mínimo, de poker. 4 bi. Então manda os 4 bi aí, tá garantido o próximo ciclo. Você não vê dessa forma? Sim. Eu achei umas cifras bem tímidas, né? É claro que a gente está acabou comparando com as concorrentes, né? Todo mundo falou em cifras maiores, assim, falando em operações robustas aqui, como é uma fábrica da Honda aqui em Tirapina, a gente já está chegando perto dos 10 milhões ou passando, né? A Stellantis também é um caso à parte que são várias marcas, então... É um monstro, né? É um House of Brands. House of Brands, Então, é uma outra questão. Mas realmente decepciona um pouco. A gente esperava um investimento um pouco mais robusto, com mais incisivo na questão da hibridização, da eletrificação, da transição energética. Não se falou disso, né? Como você disse, ficou muito en passant, ficou muito, a gente vai fazer. Ao mesmo tempo, é uma característica das marcas japonesas, né? Como a gente vê até na parte de eletrificação globalmente, principalmente de Toyota e Honda, né? Que eles estão mais devagar não, eles estão em compasso meio de espera na questão da eletrificação, que eu também acho que é aquela questão da tática japonesa, né? Vamos observar o que vai dar certo, o que vai dar errado. E a gente chega melhor depois. E muita coisa já está dando errado na eletrificação, e eles já observaram isso, para a gente chegar depois mais certeiro. Pode ser isso também. Sim. Né? Eu acho que a Honda é muito cautelosa nos passos, até mais do que a Toyota. A Honda sempre foi mais cautelosa nos passos em relação a esses movimentos, principalmente no Brasil. Então, eu acho que pode ser isso também, né? Bom, vamos observar, desenvolver fornecedores locais e, de repente, eles já vão chegar com uma solução mais acertada do que as outras que vão experimentar ainda o híbrido flex, como a própria Toyota. A Toyota foi a primeira com o híbrido flex e já vai lançar um novo motor híbrido flex, obviamente, muito mais aprimorado do que o atual. Então, eu acho que pode passar por isso também. Vamos torcer que seja isso também, né? Mas o problema é que é isso, né, Bruno? Acaba gerando um monte de especulação, como a gente está fazendo aqui agora. A gente não sabe para onde a gente pode cravar o que a Honda vai fazer ou o que vai deixar de fazer depois de 2030. É isso, né? Sim. Os 4,2 bi que eles anunciaram, eu traduzo da seguinte forma, né? Como eu já falei, parece que é um valor mínimo, um cacife mínimo para continuar no jogo, né, no mercado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como uma certa mensagem para o mercado de que, olha, a gente não vai mudar muito o perfil que a gente vem demonstrando no mercado brasileiro já há algum tempo. Aquela coisa de assim, olha, a gente não vai tentar explorar segmentos onde nós não atuamos ainda, nem no passado nem agora. A gente vai colocar um ou outro modelo em algum segmento que a gente acha que vai crescer daqui para frente, como é o caso desses SUVs aí, onde está posicionado o WRV. Mas eu não vejo nada além disso. Um comercial leve, sabe? Esse tipo de coisa. Uma assim. picape, nem pensar. Não. Mas eles têm produto para isso, eventualmente, se precisar, né? Eles têm um monte de picape lá, que vendem bem, inclusive, né? E aí a gente vai para outra parte também, né? Será que eles querem... É isso que eu falo. Aí eu acho que é a questão de você se garantir muito no produto. A gente brinca aqui que carro da Honda se vende sozinho. E realmente, eu acho que eu já até comentei num outro radar aqui. Você vai em qualquer concessionária, Volkswagen, Chevrolet, Toyota, Nissan, Fiat. Fiat, então, nem se fala. Você vai lá, não, qual é o preço? Desse carro, né? 120 mil, vamos botar assim. Mas faz quanto? Não sei o que. Aí você começa uma negociação e você vê que o concessionário dá muita margem. Tá? Você consegue sair, dependendo da concessionária, você consegue sair com um belo desconto ali depois de negociar. Nas revendas da Honda, você vai chegar lá para comprar um City Hatch, você pode até conseguir um desconto, cara, mas você vai suar. E vai ser o mínimo de desconto. Quer dizer, o máximo de desconto que você vai conseguir vai ser o mínimo de uma outra marca. Porque eles têm uma política
muito, não é conservadora, mas eles confiam muito no taco deles. E tipo assim, cara, se você não quiser, vai ter outro. E a verdade é que a Honda vende sozinha. E tem um público cativo, tem né? um público cativo. Aquele H ali na grade, ele tem muito poder, que é um poder de reputação de marca forte, marca que não quebra, marca confiável, com pós-venda bom. Né? A gente tem nessa sala aqui, vou falar para os ouvintes, pessoas que têm Honda, estão no seu segundo, terceiro, quarto Honda. Não é meu caso, tá, gente? Estão no backstage aqui, né? Mas assim, por que isso? E eu conheço muita gente que compra não sai de Honda, taxista principalmente, né? Quando tem um Honda, um Toyota até, é muito difícil sair da marca. Então eu acho que eles confiam muito no próprio taco e se garantem, então eles vão onde está certeiro, o SUV de entrada é o segmento que vai dar certo, vamos lançar que a gente vai vender. Claro que eles tiveram erros no passado, como o primeiro WRV, mas aí foi uma sequência de equívocos ali que eles reconheceram, o carro durou pouco tempo no mercado, vendeu pouco, mas até porque ele parecia um Fit alto. E o cara ia ver assim, para que eu vou comprar um WRV se tem um Fit? Que é mais barato e é um carro até era mais bonitinho, mais bem resolvido. Então, acho que eles já aprenderam com esses erros. E eu vamos no SUV de entrada, que vai vender. E é isso. A gente vai vender porque a gente é Honda. E eu nem sei se eles estão tão errados assim. Sim, pois é. Só para quem está nos ouvindo ou assistindo neste momento ter uma noção do tamanho do investimento da Honda, né? Claro, né? É legal a gente fazer tração paralela para o pessoal ver o quanto que a montadora investe aqui e fora, né? Por exemplo, no consolidado do ano fiscal, do último ano fiscal da Honda, que começou em março do ano passado e terminou em março agora, o lucro da montadora foi de 8,4 bilhões de dólares. Então, se a gente tirar disso 4,2 bilhões de reais, é uma cifra módica, sim, digamos assim, né? Uhum. Mas, como a gente disse, suficiente para tocar as pretensões da Honda pelos próximos anos. Né? É o dinheiro do cafezinho. É claro que eles não vão falar dessa forma, mas enfim, né? Existe todo um momento de uma agenda positiva aí por conta dos grandes anúncios de investimento, está todo mundo investindo e a indústria comemora. Agora, Mira, entrando na parte final aqui dessa edição do Radar Podcast, eu queria falar com você a respeito desse modelo que a Honda eventualmente não, que a Honda vai produzir lá em Tirapina, que é esse SUV renovado, né? Esse SUV, na verdade, estão falando aí que será o novo WRV, a montadora não confirma ainda, mas tudo indica que sim, né? E o que a gente pode esperar desse segmento que, assim, pelo menos no curto prazo, a partir do ano que vem, ele já vai começar a mostrar que vai ter uma briga boa por causa do Cardian da Renault que vai começar a aparecer também. A Volkswagen prometeu também um SUV compacto para mais ou menos a mesma época. Então parece que as montadoras estão olhando com bons olhos, né, para esse segmento que até então só tinha o WRV e o Pulse da Fiat, né? Exatamente. Você esqueceu da arquirrival. A Toyota vai trazer um SUV compacto, Toyota projeto também. Daihatsu, né? Projeto lá da Daihatsu, é um SUV baseado no Yaris Cross, que é um modelo tailandês, e que vai atuar nesse segmento. É um segmento que, como todo mundo quer SUV, esse segmento foi se subsegmentando, com perdão da palavra, mas foi, né, criando nichos, né? A gente tem SUVs coupés, né? A gente tem o Fastback, o Nivus, o futuro da Renault. Já tivemos os SUV dos compactos, né? Já tivemos os SUVs dos compactos, exatamente. A gente tem o futuro da Citroën, né? O novo futuro SUV coupé também. A gente já tem o C3 Aircross, que chegou aí para brincar nesse segmento de SUV de entrada, tem o Fiat Pulse, o Renault Cardian, como a gente já falou, e a gente fica naquela meiuca ali com Nissan Kicks, que vai ter uma nova geração também, e a geração antiga vai continuar em produção justamente para brigar mais nesse segmento mais de entrada. A gente tem o Hyundai Creta, e aí a gente vai para o patamar mais acima, que aí você tem nesse meio também Volkswagen Nivus, Chevrolet Tracker, aí você tem o Volkswagen T-Cross, que já pega um pouquinho mais ali acima, junto com o Honda HR-V. Quer ver? Se você for mapear bem esse segmento só de SUV compacto, a gente vai ver que tem muita opção e elas meio que são subdivididas ou em versões ou em até próprios modelos. Então é bem interessante esse segmento. E eu acho
o que a gente pode esperar desse novo WRV, com muitas aspas, que a gente não sabe se vai se chamar assim, ainda não está confirmado isso, mas que é um SUV, assim como o Fit o WRV primeiro, o primeiro WRV era um SUV derivado do Fit, esse vai ser um SUV derivado do City que a gente vê rodando por aí. Então eu acho que ele vai brigar aí bem nessa meiuca, né? A gente chama de SUV de entrada, mas como eu te falei, eu acho que ele vai brigar um pouquinho um degrau acima, ele não vai querer bater de frente com um Fiat Pulse, por exemplo, que começa mais em 110 mil, mas ele vai brigar com as versões intermediárias do Pulse, que aí a gente já está falando de motor 1.0 turbo com câmbio CVT. E dificilmente esse carro vai ter câmbio manual, dificilmente. Acho que câmbio manual, nessa faixa de preço, acho que já é impensável. Eu convoco os ouvintes, se encontrarem um HRV manual, como teve no lançamento do HRV, você para, fotografa e manda pra gente, por favor, porque isso é quase mula sem cabeça, cara. Isso aí dificilmente, então, a Honda vai lançar uma versão muito barata e muito aliviada em equipamento. Então, acho que esse SUV já vai chegar com um bom pacote de auxílio à condução, ele vai chegar só em 2025. Essa tecnologia já está se popularizando, a gente está falando de frenagem autônoma de emergência, assistente de faixa. Eu acho que esse pacote Honda Sense, que está em toda a linha do HRV, como eu citei anteriormente, vai estar nesse carro, então já para brigar ali com um diferencial. Então acho que ele vai brigar ali com o Nissan Kicks antigo, vai brigar um pouquinho ali com as versões de entrada do Nivus, vai brigar com as versões intermediárias de Cardian e Pulse. E eu acho que ele vai se dar bem, porque eu acho que ele vai vir com o Hzinho da Honda ali e que está todo mundo... Aquele consumidor que quer um Honda, quer um SUV, quer um Honda, mas não tem ainda, que só tem o City, ele só está na faixa ali de 120, 130 mil, ele vai ter o seu desejo realizado, ele e os concessionários da marca, para ter um carro ali e já para fazer frente, e já para brigar também com esse Yaris Cross, vamos chamar assim, que a Toyota vai chegar também, que eu acho que chega com essa força da marca também. Então eu acho que ele vai brigar ali e eu acho que ele vai vender. A minha dúvida é se ele briga por preço, por porte ou por preço e porte, nesses outros modelos que você citou. Eu acho que ele vai brigar, mais por porte e marca. Eu acho que ele vai brigar ali, não, eu sou Honda e você sabe, você tem City, você teve Fit, você teve Civic. É o que eu estava falando. Você não consegue comprar o HRV, então tá esse daqui. Exatamente. Você não consegue comprar o HRV, vem aqui. Como a Toyota vai fazer? Você não consegue comprar o Corolla Cross? Vem aqui que a gente vai te oferecer o Yaris Cross para suprir essa demanda. Eu acho que é uma vantagem que as montadoras enxergaram de se produzir um veículo menor, mas com um preço, assim, entre aspas, premium, sabe? É isso mesmo. Pegando carona na grife que se tornou SUV, né? SUV é uma grife, né? E se você for pensar, né, que foi a receita muito bem lançada pela Ford com o EcoSport, se você pensar, foi genial, né? Você pega um SUV, você pega uma base que é o Fiesta, né? Um carro de passeio, monobloco, bem mais barato produzido que um comercial como eram na época. Os SUVs, o mais barato era o Pajero, que é um carro realmente para fora de estrada. Então você pega uma base de um carro de passeio, que vende bem, que tem já a linha de montagem já está pronta. Faz um SUV genuinamente para a cidade e sem pretensão alguma de não ser para a cidade. Então, gente, é o SUV. Você vai ter um carro mais alto, como você quer, a fama de... né, a imagem de aventureiro, sem precisar pagar tanto por isso. E aí você tem uma margem muito maior, né? E é para onde todo mundo foi, todo mundo correu com a Duster, aí depois aí veio HRV, Jeep Renegade, você teve Peugeot 2008, foi Nissan Kicks, Hyundai Creta, todo mundo surfou pegou essa onda. Sim. Né? E é isso, é o que você falou. Você pega uma base de um carro de passeio, bota um SUV que é aquela embalagem mais requintada, vende mais caro, obviamente, e aumenta a sua margem. Eu acho curioso porque naquele momento que teve o boom dos SUVs, que apareceu o HRV, acho que foi um dos primeiros que chegou, o principal discurso das montadoras naquele momento era o seguinte, para poder justificar a chegada de um segmento novo e depreciar eventualmente ali hatch e sedã, né? E o discurso, para quem não lembra, era basicamente esse. Não, porque o consumidor brasileiro agora ele quer um carro maior
Ele quer um carro que seja maior que o sedã, maior que o hatch, mais alto do que o hatch, mais alto que o sedã, que possa ter uma visão do espaço que dirige maior, enfim, um carro mais robusto para aguentar todas as diferenças de relevo da cidade, etc, etc. O brasileiro acabou comprando essa ideia e SUV, enfim, né, passou muito rapidamente, né, em número de vendas, os modelos sedã, com hatch ali também, começou a brigar até que uma hora ultrapassou e foi a categoria mais vendida no país, dentre todos os modelos vendidos no país, né? E agora chega um discurso de que o SUV, o ideal não é mais tanto assim o grande, é um menorzinho. Então, isso, é um downsizing da ideia. Exatamente. Bem isso, um downsizing da ideia. Foi ótima a tua definição. Porque é bem isso mesmo, né? Você vai criando nichos para justificar. Porque senão vai todo mundo vender SUV, o mesmo SUV do mesmo porte. Mas não, agora a gente teve o boom do SUV médio, está tendo ainda, né? Muitas vão investir. A própria Honda trouxe o ZR-V para tentar fazer algum barulho ali. A Renault vai ter um SUV médio. Então, e aí, ao mesmo tempo, você agora... Não, mas também a gente não pode deixar de lado uma fatia do mercado que é muito importante, que é preço, né? Então, a gente tem que baixar um pouquinho. Então, vamos fazer SUVs menores, mais práticos de ter na cidade, mais para famílias iniciantes ou solteiros. E é isso que você falou. Agora está dando-se foco no SUV de entrada, que muita gente deve vir brigar. Peugeot, você pode esperar aí alguma coisa de Peugeot nesse sentido também, com um SUV menor que o 2008, que vai inclusive mudar. O 2008, menor que o 2008. Há um projeto desse já na Europa, que até o pessoal chama meio que informalmente de 1008, mas é um SUV menor. É porque o 1008 existiu, só que era uma minivan compacta feita em parceria, se eu não me engano, com a Toyota, que tinha o i8, o 1008, e era era uma pequena minivan subcompacta para os padrões europeus. Então ele existiu. Então eles estão tratando como se fosse o 1008, que seria a porta de entrada dos SUVs da marca também. Há esse projeto, e a gente já vê também a Toyota se movimentando, a própria Honda querendo também entrar nesse segmento. A Renault já trouxe um carro muito bem resolvido, pelo que o pessoal está falando. O Card é um carro muito bem... Mostra realmente uma nova cara da Renault no país. Então acho que a indústria vai migrar para esse lado. Como daqui a pouco vai voltar para... Não, agora vamos pegar um SUV mais recheado, né? Um SUV agora com todos os assistentes de condução possíveis. Daqui a pouco vai para o SUV médio. Então acho que a indústria vai ficar transitando, como todo mundo quer utilitário esportivo, vai ficar transitando entre essas nuances possíveis. E você sabe que departamentos de marketing de automóveis são bem criativos para inventar novos segmentos. Isso aí não vai tardar a chegar um novo segmento. Sim, eu acho que a gente também pode atrelar essa nova postura das montadoras diante do que vai ser o veículo no futuro. Acho que tem muito a ver também com as capacidades de compra do mercado brasileiro também, né? Se eles talvez eventualmente estão enxergando aí que, olha, a gente chegou num limite, num patamar de ticket que não dá para pensar em algo muito mais do que isso. Então o que a gente pode fazer? Bom, vamos manter essa cara SUV, mas vamos reduzir, né, fisicamente o veículo para caber no bolso desse cara e manter a nossa margem, enfim, né? Se você for pensar... Vamos pegar um Fiat Pulse para um Fiat Cronos, né? O Fiat Pulse, você consegue um Fiat Cronos mais barato, com muito mais porta-malas. Tem um porta-malas de 510 litros, o Fiat Cronos, e enquanto o Pulse tem um porta-malas um pouquinho maior que o de um Argo. Então, é o que você falou, né? Vamos entregar essa proposta de um carro maior, mas ele não é nem maior, né? Se você pegar na fita métrica. Um sedã vai te dar muito mais porta-malas, vai te dar até um pouco mais de espaço interno do que um SUV, que é mais curtinho. Não, mas essa é a principal proposta de valor, pelo menos da parte do marketing das montadoras a respeito do SUV, né? Que ele é um carro maior, mais alto. Mais alto, enfim, né? Mas na prática ele não é, né? Se comparar com um sedã, não com um hatch ou com um SUV ou com uma station wagon das antigas, né? Como a própria minivan, ele acaba não sendo, mas é isso, o marketing
aperta muito essa tecla de que é um carro maior. Na verdade, é o consumidor, de uma forma geral, no mundo, que é um SUV, que é um carro mais alto e que é um carro que ele tem aquela sensação de segurança. E quem não tiver SUV hoje, né, tá morto. Então, eu acho que é isso. E aí agrega o útil ao agradável. Ter um SUV e vender essa imagem de carro familiar. Como você falou, né, cara? Os sedãs estão minguando, estão desidratando. As minivans já desidrataram, as station wagon já desidrataram, e agora a bola da vez são os sedãs que devem realmente, você vê, inclusive para falar da Honda que a gente está falando aqui, a Honda tirou o Civic, deixou de se produzir o Civic no Brasil e trouxe carros de nicho, que é o Civic híbrido e o Civic Type R, porque queria investir em SUV e passou a investir no HR-V e pronto, o HR-V atendeu tanto os clientes que eram do Civic quanto os clientes que eram do CR-V e que não queriam gastar tanto no CR-V, e pronto. PT, saudações e segue o baile, é isso. Sim. Eu vejo muito dessa forma, entendeu? Tem uma outra questão também que eu acho que é a seguinte, que o patamar de preço subiu tanto e as exigências regulatórias que incidem sobre a produção veicular nacional são tantas hoje, tem tantos itens de série que viraram obrigatórios, segurança, etc., que acho que as montadoras não viram outra alternativa para justificar o preço que elas cobram numa plataforma que não seja de um SUV. Sim, verdade. Né? Você não vai pegar um Cronos, encher ele de equipamento e falar, esse carro custa 150 mil, porque é o preço que a gente que é saudável para o nosso negócio. Acho que na embalagem de SUV essa ideia ela é mais vendável, né? O que a gente vê é realmente, não no caso da Honda, que a Honda não trabalha tanto isso, né? Mas voltando aí para o Cronos, acaba sendo um carro de venda direta, né? Grosso, venda direta, carro para o pessoal trabalhar, seja taxista ou motorista de aplicativo, que é um carro com porta-mala grande, um carro relativamente espaçoso. Mas é isso, a função do hatch e dos sedãs a longo prazo vai ser carro de locadora justamente para o cara que realmente não abre mão de ter um sedã ou de ter ou não gosta de SUV, né? Pode ter, a gente tem que respeitar, mas acho que é uma minoria que ainda vai ter um público, que vai representar um público aí alvo, mas o do resto eu acho muito difícil. Eu acho que realmente os sedãs vão ser cada vez mais de marcas muito específicas, marcas que têm condições de manter sedãs em estoque, como a Fiat, a Volkswagen ou a Renault nem mais tem sedã, né? Não tem mais o Logan. Então, eu acho que vai ser o futuro do mercado vai ser esse mesmo, SUV, só que aí a gente vai ter uma explosão de subsegmentos de SUVs, inevitável isso. Sim, pois aí chegar a essa conclusão num episódio que a gente está falando de uma montadora que teve um sedã como bandeira durante muito tempo, é ilustrativo pra caramba, né? O Civic é referência de sedã, quem tem gosta, quem não tem mais lamenta que ele não é mais fabricado aqui, mas tem ainda ajudou a construir essa imagem que a Honda tem, que hoje a gente brinca, né? Se a Honda botar um carrinho de mão e tascar eu falo isso da Toyota também, e eu falo pra Honda, se pegar um carrinho de mão, botar um motor e botar o Hzinho ali na frente, vai vender. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Em resumo, Honda, 4,1 bilhões em investimentos no Brasil para a fábrica de Tirapina produzir um modelo inédito e, no futuro, quem sabe, um híbrido flex. A Honda que possivelmente não vai mudar muito o seu modus operandi, vai ficar atuando no segmento onde já atua, talvez com alguma novidade ou outra acerca de powertrain. Mas no final das contas é isso. A montadora fica no Brasil, investiu para a alegria dos trabalhadores da indústria. Um abraço, Mira, até a próxima. Bruno, um abraço a todos os ouvintes, obrigado e até a próxima. É um prazer aqui participar do Radar Podcast. Valeu, gente. Fui.